A paz do Senhor Jesus Cristo, louvai-o, glorificado seja Deus na minha vida. É um prazer muito grande tê-lo aqui e realmente estou aqui com um convidado especial, o amado Fernando. Ele é um irmão carismático muito importante na minha vida. Então, desse ponto hoje nós falaremos de um tema bastante interessante. O tema de hoje é: por que o solteiro serve mais a Cristo em relação ao casado? Por quê? Então, irmão Fernando, pode se apresentar aos nossos telespectadores? Ok, obrigado pela apresentação feita inicialmente. Fernando Pajoca é meu nome. Aceitei este convite tão especial que toca a relação dos jovens em comparação com os casados, quer dizer, os jovens solteiros e os casados. Neste caso, os jovens solteiros, normalmente, eles seguem mais bem a atividade religiosa ou se dedicam mais muito na mensagem evangelística em relação aos casados por conta de várias situações que diferem entre eles. Primeiramente está a responsabilidade. Imaginemos que o solteiro eles têm apenas a responsabilidade pessoal e a responsabilidade com Cristo, enquanto que para o casado ele tem a responsabilidade não só pessoal, mas também com do seu cônjuge, da sua cônjuge e também a responsabilidade com Cristo. Conforme nós vemos no mundo em que vivemos, é que cada pessoa nasce no seu seio familiar e adota certos comportamentos em que, com o passar de algum tempinho, esse comportamento vai desenvolvendo e quando se encontra com um parceiro, uma parceira para começar uma vida a dois, então os dois inicialmente infringem-se de alguns certos comportamentos, mas depois de estarem já juntos, então haverá alguns comportamentos que se calhar uma outra pessoa terá que aturar. E às vezes faz com que esses comportamentos, quando não forem bem analisados, então levará um problema na mente de um casado. O que faz com que, mesmo estando a levar a mensagem de Deus, sempre tem algum outro pensamento que faz com que não se dedica taxativamente em relação a um solteiro. Porque o solteiro ele tem mais um momento, um espaço de tempo maior em relação ao casado. O casado tem que tratar da família, tem que tratar da vida pessoal e da vida da igreja, enquanto que o solteiro simplesmente da vida pessoal juntamente da vida da igreja. Amém. Será que há uma grande diferença entre os jovens do tempo de Paulo e os jovens atual? Porque eu sei que Paulo faz menção para que o jovem solteiro cuidasse mais da obra do Senhor. Será que houve uma pequena diferença, há uma diferença entre com os jovens atual? Sim, as diferenças primeiramente está no mundo, né? Na globalização. Quer dizer que na época de Paulo, o tempo antigo, né? Passado de Paulo, o estado social das pessoas era um pouquinho diferente por ali, mas existe sempre um elo que une a todos, que é no caso de casamento ou então solteirismo. Isto aqui existe para todas as sociedades. Só que naquela época de Paulo, nós conhecemos que Paulo, ele desde a sua infância, a sua juventude, ele se dedicou muito aos estudos e algo que se calhar ele não teve muito as relações assim de casamentos e outras, certo? Então isso fez com que ele ocupasse maior tempo nos seus estudos, até que teve o patamar que teve. E quando chega a fase em que se calhar ele poderia contrair o matrimônio, então chega o momento que ele também tinha uma outra missão. Primeiramente de perseguir os cristãos, depois de perseguindo o cristão, faz aquele encontro com Jesus, que lhe exortou para que deixasse da vida que estava levando, e ali ele, vendo uma bênção que se transformou em sua vida, então ele tinha que se dedicar mais muito a Deus em relação à sua vida pessoal, porque ele viu que era um milagre deixar a sua vida anterior com a vida atual. Então ele não tinha, se calhar, este espaço para dar a liberdade ao... O irmão Fernando está falando muito bem, está sendo uma bênção, compartilhando a mensagem para si, contigo. Bem, irmão Fernando, a que ponto você falou da globalização? A que ponto é que a globalização interfere na vida do jovem que chega ao ponto de não pregar o evangelho?
Em que ponto? Sim, em vários pontos, mas tenho por sublinhar os pontos principalmente das redes sociais. Quer dizer, as redes sociais é um desenvolvimento global em que faz com que tudo que a pessoa poderia adquirir, se calhar com maior sacrifício, tenha que sair daqui para um outro local. Então, por intermédio das redes sociais, então a pessoa pode adquirir aquilo simplesmente por sistemas eletrônicos ou então sistemáticos. Então, interfere de uma forma a impedir os jovens a se dedicarem à palavra de Deus quando os jovens não souberam aproveitar essas redes sociais num bom sentido. Porque imaginemos que um jovem que perde seu tempo a assistir vídeos do TikToks, aqueles vídeos em que não tem um impacto na vida religiosa, ele vai estar preso com aquilo que ele apenas vê e vai ficando simplesmente perdendo seu tempo rindo com algumas comédias que fazem com que ele perde mais algum tempinho a impedir a mensagem. Então, por isso que agora estou de acordo com a sua fala, porque você fez menção da época de Paulo, da juventude daquela época, porque naquela época não houve a globalização, ou seja, o mundo daquela época difere do nosso mundo atual, porque naquela época nós sabemos que os estudos os livros eram um manual. Hoje nós temos visto estudos são virtual, ou o pessoal fica muito tempo no Facebook, TikTok, Instagram, então a certo ponto aquilo que ele teria feito de bom ele faz de mal. Então muito obrigado mesmo, irmão Fernando. Qual é a recomendação que você deixa para esses nossos jovens que têm pouco trabalho na obra de Deus? A recomendação que eu deixo para os jovens que têm pouco tempo na obra de Deus é que se dediquem, porque o mundo atual vive num tempo do fim, em que muitas coisas que estão acontecendo que no passado não aconteceram. E enquanto o desenvolvimento prossegue, também tem muitas outras coisas que estão sendo esquecidas. Na medida em que cresce o número dos que acreditam em Deus, também cresce o número dos que não acreditam em Deus. Porque se usares as redes sociais no âmbito de partilhar as mensagens bíblicas, dar o evangelho a seu irmão, a publicar algo que tem interesse com o objetivo a louvar a Deus, então isso faz com que terás uma bênção maior, porque tua vida não simplesmente vai influenciar a vida de outras pessoas, mas também vais ganhar a habilidade de você criar um interesse nas coisas bíblicas e depois, se focando naquilo, você terás a salvação, porque terás medo de praticar aquilo que é mal. Bem, louvamos a Deus pelo convite aceito do irmão Fernando. Então, que o irmão Fernando, cada vez mais que tiver a oportunidade, o canal estará sempre aberto e esperamos para si mais vezes. Então, que Deus abençoe mais uma vez, que esteja na paz do Senhor Jesus Cristo. Reitero, nunca esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Estamos juntos. Obrigado.